Olá, vamos gravar mais um vídeo com a leitura da Palavra de Deus, que é a irmã Rejane. Hoje são 20 de setembro, de 2024. Agora são exatamente 10 horas e 26 minutos. Amém? Então, hoje nós vamos ler o último capítulo do livro de João. Então vamos orar e pedir para o Senhor que nos dê sabedoria e nos capacite para entendermos a sua palavra. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, eu te agradeço agora por esse momento em que nós paramos tudo e sentamos aos teus pés como Maria, para ouvir os teus ensinamentos, para ouvirmos a tua palavra. Oh, papai, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Nos ajuda agora, Espírito Santo nos instrui, nos capacita. Revela os teus mistérios, Senhor, para nós, para que nós possamos te conhecer mais. Transforma a nossa vida, o nosso coração. Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família. Senhor, onde esse vídeo chegar, Senhor, que as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, Senhor, possa ser contemplado com a tua presença, com a tua unção, com o teu poder. Ministra sobre a vida delas, cada necessidade. Senhor, nós oramos pelos enfermos nos hospitais, onde estiver um enfermo nesse momento, afofa a cama dele. Eu quero orar em especial pela vida da Sofia, lá em Campinas. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar derramando sobre ela, Senhor, a unção de cura. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder. O Senhor venceu a morte e o Senhor é aquele que vai vencer essa enfermidade da Sofia, em nome de Jesus. Pela fé eu já vejo a Sofia curada, Pai. Fortalece, Senhor, a Débora. Que a tua presença esteja com ela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te convido agora, Pai, Filho e Espírito Santo. Toma o teu lugar ao nosso lado e vamos conhecer mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E se você quiser pedir oração, você pode mandar. Pode escrever aí embaixo o pedido de oração, que quando a gente começar aqui, a gente vai estar orando. Amém? E vamos começar com a ajuda de Deus e direção do teu Santo Espírito. Último capítulo de João, e depois nós vamos começar a estudar Atos, amém? Atos dos Apóstolos. João 21, versículo 1 em diante. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto que aconteceu, é que quando Jesus apareceu para os discípulos, lá para Tomé, lembra no capítulo anterior, que Tomé pôs a mão, então... Depois disso, demorou um tempinho, Jesus tornou-se a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvagos. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus:
trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, e viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Isso está escrito lá em João 13:25, viu, gente? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas sim, eu quero que ele permaneça até que eu venha. Que te importa? Aí tem um pedacinho escrito lá no versículo 24 e 25, que tem um título assim: o testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas estas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Amém? Então agora nós vamos estudar esse capítulo aqui, né? Vamos estudar um pouquinho, né? Aí no versículo, nós vamos começar estudando do versículo 15 ao 17. O versículo 15 e 17. Por quê? Porque lá no outro apareceu, eles foram pescar. A impressão que dá aqui, que Pedro, quando falou, eu vou pescar, Jesus apareceu para eles, né? Lá, quando o Dídimo soprou o Espírito. Mas parece que Pedro ainda não tinha se perdoado. Porque Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Então, Pedro não tinha se perdoado porque ele tinha negado o Senhor Jesus. Ele estava se achando sujo para fazer a obra de Deus. Aí ele foi pescar. Como ele era um líder, os irmãos que estavam perto dele, esses outros irmãos aí, foram pescar também. Então
eu creio, isso é eu que estou falando, tá, meus irmãos? Que Jesus achou necessário voltar lá para falar com Pedro, né? E aí nesse versículo aí, ó, nessa cena aí na praia, Jesus fez com que Pedro tivesse uma experiência para que removesse aquela nuvem de negação que Pedro estava no coração. Porque quando ele negou o Senhor, ele se sentiu tão, na hora ele ficou tão arrependido, ele se arrependeu de verdade, sabe? Mas Jesus começou perguntando para ele se me amas, e começou a falar, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Então, deixa eu ler aqui pra gente, só um pouquinho aqui, o versículo, o 15 ao 17, que está escrito assim, quando Jesus falou com ele, né, ama-me mais do que estes. Então, você me ama? Porque o Pedro falou para ele, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para todo lado, para morrer por ti, né? Então, mas o verdadeiro teste ali, a disposição de Pedro servir, tinha que ser... Pedro tinha arrependido e Jesus aqui estava tirando. Sabe quando você faz uma coisa muito errada, que mesmo que depois que você conserta, mas você fica com aquele negócio no coração? Então Jesus aqui estava pedindo para ele, para que ele entregasse a vida para ele. Eu creio que Pedro andou aquele tempo todo com o Senhor, mas ele não tinha convertido. Ele não tinha entendido realmente quem era Jesus. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu sirvo a Deus há 49 anos. 39 anos, né? Foi quando a minha menina nasceu. Ela tinha 5 meses quando eu me batizei, né? Mas eu vou falar para vocês que muito tempo eu fui na igreja, porque na minha cabeça estava assim, ó, Jesus está ali, você tem que ir, você precisa congregar, senão você não vai no céu, não vai pro céu, você vai pro inferno, desse jeito, tá entendendo? E quando foi em 2000, no ano 2000, então quer dizer que tem 24 anos que eu tô aqui no Salva Vidas. E no ano 2000, aconteceu um problema e meu menino internou na comunidade terapêutica. E a gente foi num encontro de casa de recuperação. E chegando lá, ele foi, e ele tinha uma namorada que foi junto, e eles estavam me dando muito trabalho. E eu não estava nem ouvindo as palavras, porque eu ficava preocupado com eles, parece que eu tinha que cuidar deles. Tá como que é? Esse negócio que a gente faz, que eu aprendi, que a gente tem que cuidar da gente, da nossa alma, para a gente poder ajudar eles orando. Porque a única coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos é orar por eles. Então, já pensou? Tinha 2000, tem 24 anos, então vamos supor que eu fiquei muitos anos lá na outra igreja e não era convertida, né? Não tinha conversão. E quando chegou no último dia do encontro de comunidade terapêutica, teve uma palavra. E eu estava tão cansada, porque era 3 dias. Era quinta, sexta, sábado e domingo. Era Semana Santa, então isso foi no domingo de manhã, teve um culto de manhã, depois a gente ia embora para casa. E eu não esqueço disso. O Senhor deu uma palavra para um pastor já bem idoso, e quando ele ministrava a palavra, ele parou e olhou assim, ele estava falando, e ele falou assim, tem alguém aqui que você me segue por causa de alguém. Você já me seguiu, você vem me seguindo por causa da sua filha, por causa do seu filho, por causa disso. Mas hoje eu te falo, eu amo você. Será que você pode me servir por minha causa? O Senhor Jesus te pergunta. Irmãos, naquele momento, alguma coisa mexeu aqui dentro de mim com uma força tão grande. Sabe aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que ela colocou na cabeça dela que se tão somente ela tocasse nas orlas de Jesus, nas barras da roupa dele, ela seria curada? Eu andava atrás de Jesus dessa maneira, mas naquele dia eu consegui tocar, sabe? Eu consegui tocar em Jesus, aleluia. E o Senhor converteu meu coração. E a partir daquele momento eu comecei a amar o Senhor. E na volta, eu troquei de lugar com a namorada do meu filho e falei para ele,
Sentei do lado dele e falei, eu vou falar uma coisa para você. De hoje em diante, se você quiser servir a Deus, você sirva. Mas eu quero te contar que eu vou servir a Deus. Eu quero o Senhor. Eu quero estar com Ele, aonde Ele estiver. Eu quero fazer a vontade dEle, eu quero amar o que Ele ama. Eu quero estar onde Ele estiver. E eu tenho seguido o Senhor dessa maneira, desde esse dia. Então, aqui Pedro, eu vejo aqui que Pedro, sabe, até hoje, naquele momento, naquele dia, ele andava atrás de Jesus porque ele sabia que ele era o Cristo, ele era o ungido, sabe? Mas ele não amava o Senhor daquela maneira. O coração dele ainda não era de Jesus. Aquele homem naquele momento, ele era só um pescador, né? E finalmente ele compreendeu quem era Jesus. Aí ele passou a ser evangelista. Ele deixou de ser impetuoso. Ele deixou de ser ansioso. Sabe como que ele ficou? Ele passou a ser pedra no relacionamento do Senhor. Ele passou a entender o significado da morte do Senhor Jesus, da ressurreição dele, o que significava. Então, essa pergunta, hoje eu faço para você. Você ama o Senhor Jesus? Mais do que tudo. Mais do que tudo. Irmãos, eu sofria demais, eu não dormia, eu não tinha paz. Até eu entender que as coisas, tudo está no controle do Senhor. Está nas mãos dele, ele que controla tudo. E eu comecei a descansar no Senhor. E hoje o Senhor te fala, descansa em mim. Não importa com o outro irmão que está do teu lado, porque quando o Senhor, eu vou explicar sobre isso agora, quando o Senhor explicou para o Pedro, quando o Senhor falou para ele que ele ia estender as mãos, aí no versículo 18 e 19, deixa eu achar aqui. Na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. O Senhor Jesus aqui está profetizando aqui como que Pedro vai morrer. Ele vai morrer por crucificação. E ele não vai querer nem ser crucificado igual Jesus foi, de cabeça para... Ele fala, eu não sou digno de morrer como o mestre morreu. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Você está entendendo? Como que é amar o Senhor? É dessa forma. Então, essa foi uma predição que Jesus fez, né? Então, ele fala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, se achando indigno de morrer como Jesus, né? Então, apesar do que o futuro do Pedro lhe reservava, ele decidiu seguir o Senhor Jesus, sabe? Pela vida ou pela morte. Ele entregou a vida dele para o Senhor. Então, se a gente submeter a nossa vida ao controle de Deus, a gente pode seguir o Senhor com confiança. Porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tipo assim, lembra que essa semana teve um problema comigo? Quem está seguindo o nosso canal já está sabendo sobre isso. Então eu tive um problema aqui em casa e a máquina de lavar roupa veio sobre mim. Se eu fui puxar ela estava colada no chão, ela soltou e veio e arrancou minha unha. Ficou presa só numa beiradinha. Sabe, gente, na hora eu baixei a cabeça, fiquei quietinha, assim, tanto que doía. Quando eu abri o olho, tava aquela sangueira. E essa unha minha tem problema há muitos anos, desde quando minha neta era petitinha. Minha neta tá com 18, 19 anos. E eu vivia falando que eu queria arrancar essa unha. Aí ela arrancou. Então, aconteceu um problema, mas acontece que no final cooperou para o meu bem. E aquele versículo continua valendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então aqui quando a gente fala assim, que a gente pode confiar que Deus tem o controle de tudo e a gente pode ter confiança, é porque se acontecer algum problema na nossa vida, Deus vai agir para aquele problema se transforme em bênção e nós não vamos ser prejudicados. Amém? Lembra do Pedro? Ele foi crucificado de cabeça para baixo, sabe?
mas ele está lá na glória com o Senhor. E é lá que eu quero estar. E eu espero que você também queira estar. Então, quando Pedro pergunta para Jesus como que João ia morrer, Jesus respondeu que Pedro não deveria se preocupar com isso. Nós temos a tendência de preocupar com os outros, como que está vivendo, você está servindo a Deus, vocês não está, você está andando errado, o que você está fazendo da vida deles? Nós temos que preocupar com a nossa vida, que a gente respira só para nós. Eu já contei para vocês o negócio do avião. Quem já andou de avião aqui, quem já voou, sabe. Lá em cima está escrito assim, ó, uma plaquinha. Em caso de pane, coloque a máscara primeiro em você. Todo avião tem uma máscara de oxigênio. Caso acontecer alguma coisa, a gente não consegue respirar aquele ar. Então, a gente precisa usar a máscara. Por que a gente tem que pôr a máscara primeiro na gente? Porque se a gente for pôr no nosso irmão do lado, no nosso colega, enquanto a gente está pondo, a falta de oxigênio, talvez a gente não suporte e possa vir a desmaiar. Aí a gente não ajuda a gente e nem o nosso irmão, nosso coleguinha. Então, o que a gente faz? Nós precisamos buscar o Senhor primeiro para nós. Nós precisamos ser cheios do Senhor. Para quê? Para derramar e alcançar as pessoas que estão em volta de nós. Porque se nós estivermos bem espiritualmente, nós vamos poder orar para o nosso filho, orar para o nosso colega, para o nosso irmão, para o nosso parente, para o nosso vizinho, para a nossa cidade, para o nosso país. Agora, se a gente se junta com eles e começa a vir aquela confusão e entra em atrito, o Senhor não opera na confusão. O Senhor só opera onde tem paz. Então, quando o Senhor fala, deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo dá. Então, a gente precisa entender, é isso, que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. E a gente não vai ficar perguntando pelo nosso irmão como que ele faz, como que ele não faz. A gente vai orar pela vida dele. E aí, voltando para o João, né, voltando ali, quando o Senhor respondeu a Pedro, ele falou, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, a gente é que tem que seguir o Senhor. E se o nosso testemunho, às vezes não, sempre, o nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras, tá? E a história da igreja primitiva diz que depois de passar por vários anos no exílio na ilha de Patmos, João voltou para Éfeso, o apóstolo João, esse que escreveu o Evangelho, onde morreu já idoso, quase no final do século I depois de Cristo. Tá entendendo? Então, foi tudo previsto, né? Agora, nesse pedacinho aqui, nos últimos versículos 24 e 25, vocês viram que o João fala assim, esse é meu testemunho, tal, né? Então, esse propósito que João falou isso aí, é tipo assim, ó. Ele apresentou, o evangelho dele que ele escreveu, ele declarou para mostrar que Jesus era o Filho de Deus, né? E ele apresentou de maneira clara e sistemática a evidência em favor da declaração de Jesus. Então, quando a gente está no tribunal, que as provas são apresentadas, os que ouvem precisam fazer uma escolha. Os que leem o evangelho de João também devem fazer uma escolha. Hoje, você precisa fazer uma escolha. Você crê que o Senhor Jesus é Filho de Deus? Ou não crê? Você é o júri. A evidência foi apresentada. Agora você precisa fazer uma escolha. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele morreu e ressuscitou? E deu a vida por amor às nossas almas? Você crê que o sangue dele tem poder de te salvar? Você crê que Jesus tem o poder de te dar a vida eterna? Eu te pergunto hoje. Fica essa pergunta para você. Me responda. Eu quero conversar com você. Eu quero saber a sua resposta. Certo? E agora, na segunda-feira, hoje é sexta-feira, na segunda-feira nós vamos começar a ler o livro de Atos, né? Então, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? Lucas que escreveu o livro de Atos. Ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos, né? Então, embora o nome dele não seja mencionado aqui,
Lucas era médico e era gentil, ele era grego. E tido como autor do livro de Atos, o volume que acompanha o Evangelho de Lucas. O amigo querido e companheiro que ele fala, ele era... Não, vamos voltar, deu o ponto no lugar certo. Ele era amigo querido e companheiro de Paulo nas viagens. Lucas foi testemunha ocular de muitos dos acontecimentos que registrou em Atos, né? Seus livros, bem escritos, ilustram o profundo conhecimento da literatura e do idioma grego. Esse livro, ele foi escrito, ele data, sabe? O livro de Atos termina abruptamente com Paulo em seu segundo ano de prisão em Roma, que teve início cerca de 60 depois de Cristo. Lucas não dá informação sobre o julgamento e a morte de Paulo. O apóstolo morreu entre 66 e 68 depois de Cristo, Paulo. O livro também não registra a perseguição de Nero, que aconteceu 64 e 68 depois de Cristo, ou a destruição de Jerusalém 70 anos depois de Cristo. Lembra que Jesus predisse isso? Os eruditas acreditam que Lucas teria incluído esses acontecimentos importantes se tivesse escrito Atos depois dos 64 depois de Cristo. Então é portanto que eles acham que foi escrito 61 entre 61 e 63 depois de Cristo, né? Então o contexto, né, o pano de fundo do livro de Atos é que Lucas escreveu os livros de Lucas e Atos enquanto se achava em Roma com Paulo, quando este foi preso pela primeira vez. O propósito da escritura desse livro, o livro de Atos, fornece a história da primeira igreja primitiva, primeira igreja cristã. Conta como o evangelho se propagou com sucesso milagroso, desimpedido, desde suas raízes judaicas em Jerusalém até Roma, o centro do Império Romano. Atos segue especialmente as atividades de dois apóstolos, Pedro e Paulo, como historiador. Como historiador, Lucas pesquisou os acontecimentos encontrados em Lucas e Atos para oferecer em relato escrito e confiável aos seus leitores. Ele queria também que seu público soubesse com certeza o que havia aprendido sobre a fé cristã. Desejava confirmá-los na fé. Queria que os leitores tivessem uma vida cristã sólida, dedicada, mesmo em meio a um mundo pagão. Amém? Olha para vocês verem o cuidado que Lucas tinha para escrever a palavra de Deus. E esse cuidado chega até nós. E nós também temos que ter um cuidado de falar sobre o Senhor. Amém? Então, nós vamos terminando por aqui o nosso vídeo hoje. Eu oro a Deus para que você tenha um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe poderosamente. Que te abençoe a sua família, sua casa, onde você estiver. Que as bênçãos do Senhor estejam contigo. Que o bom perfume de Cristo te acompanhe. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.